Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou diretor comercial aqui na empresa Outcomp e também especialista em soluções de mobilidade, coleta de dados, rastreabilidade e impressão de etiquetas. Eu ajudo empresas a serem mais produtivas em suas operações. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre locação. O que é melhor para as empresas? Comprar ou locar os equipamentos? Você recebeu uma solicitação para aquisição de equipamentos. E aí veio aquela dúvida: o que eu devo fazer? Comprar ou locar esses equipamentos? O que é melhor para a minha empresa? O que eu devo considerar? Quais são as variáveis? Quais são as contas que eu devo fazer? O que é melhor no final das contas? Vamos dar uma olhada. Para mostrar para vocês a continha e os dois cenários, eu preciso colocar algumas situações aqui, algumas variáveis, para que a gente iguale os dois caminhos, locação e compras. Então vamos dizer que a sua empresa é uma empresa de São Paulo e que você precisa fazer aquisição de coletores de dados. Então você de São Paulo vai fazer uma compra do Paraná, certo? São Paulo comprando do Paraná. Vamos imaginar também que nós teremos uma apuração de custos, de despesas. Então eu tenho 36 meses de locação, é o valor que eu vou pagar durante essa jornada, quais custos eu vou ter, despesas, e 36 meses de despesas, custos relativo à minha compra, para manter os equipamentos em funcionamento. Tá? E você tem 100 mil reais para fazer essa aquisição. Vamos ver aqui como é que fica nas continhas. Olha, para a gente conseguir simplificar o processo e mostrar em detalhes como funciona tudo, eu preciso de 3 cenários. O cenário para compras e 2 cenários para locação. Por quê? Porque eu tenho um cenário de locação para empresas que não estão no regime tributário lucro real, não fazem parte do lucro real, e temos uma outra continha que é feita para empresas que estão enquadradas no lucro real. Qual que é a diferença? Vamos fazer um a um aqui. Vamos imaginar que você tem os 100 mil reais e você foi lá, descapitalizou esse dinheiro e fez a aquisição dos coletores de dados, certo? Então você tirou esse dinheiro e adquiriu os equipamentos. Tem algum valor mensal? Até pode ter se você conseguir dividir essa compra. Aí você conseguiria pegar aquele valor e fracionar. Mas normalmente a aquisição desses equipamentos tem um prazo curto para pagamento, que varia de 3 a 5 parcelas. Então eu considerei 0, porque não deixa de ser uma descapitalização do valor, né, do capital de giro para aquisição de equipamentos. Você está tirando um valor relativamente alto, né? Questão de impostos. Foi para isso que eu dei o exemplo de São Paulo comprando do Paraná, tá? Por que do Paraná? Os equipamentos que a gente vende, a grande maioria é importado. E Paraná, o estado do Paraná, tem incentivo fiscal para importar e nacionalizar produtos dentro do estado. Ou seja, é mais vantajoso para as empresas atuarem naquele estado. Então, muitas vezes, quando você vai comprar coletor, impressora, você acaba comprando do estado do Paraná. Tá? É Paraná, Espírito Santo, Minas, são estados aí que têm acordos comerciais e vantagens fiscais para atuar nesse cenário. Mas vou dar exemplo aqui do Paraná, que é o estado que tem mais popularidade nesse processo. Então, nesse caso, São Paulo comprando do estado do Paraná, você tem que pagar uma diferença de alíquota, tá? Essa diferença de alíquota, ela normalmente é de 14%. Ou seja, numa compra de 100 mil, eu tenho que pagar mais 14 mil reais de impostos, que é a diferença de alíquota entre os dois estados. Outra situação que eu coloquei para compras, a manutenção. Imagino que num período de 36 meses, depois de comprar os equipamentos, você tem que fazer alguma preventiva, uma corretiva, né? Então eu estipulei aqui um valor médio de 10 mil reais. Vamos dizer que nesses 3 anos, para que você consiga manter o seu parque em funcionamento, você tenha que desembolsar 10 mil reais. Outra questão que acontece muito nesse formato de compras é a depreciação do seu ativo. Ou seja,
comprei e gastei 100 mil reais. No final dos 36 meses, qual é o valor do meu ativo, o valor do meu investimento? Então, equipamentos de informática, eles costumam depreciar 20% ao ano. Se eu estou considerando uma média de 3 anos de utilização, eu tenho uma depreciação de 60 mil reais. Ou seja, nos 36 meses, o meu ativo depreciou 60 mil. Dedução de impostos. Existe alguma dedução de imposto que possa me beneficiar fiscalmente por ter adquirido um ativo, um equipamento para dentro da minha empresa? Não. Em questão de compra, não tem nenhuma dedução. Então é zero. Investimento. Esse valor que eu descapitalizei, eu investi ele em algum lugar? Não, eu investi na compra daquele ativo. Ou seja, o investimento é zero nesse cenário, tá? Aí a gente vai para o caso da locação. Aqui eu tenho a locação das demais empresas que não são do lucro real e aqui do lucro real. O que muda de um para o outro? Vamos dizer que se eu gasto 100 mil reais para fazer a aquisição desses equipamentos, eu gastaria 200 mil reais na contratação desse serviço. O dobro do valor que eu gastaria se eu comprasse, tá? Mas em contrapartida, esse investimento ele é totalmente diluído. Eu não vou pegar esses 200 mil e descapitalizar a minha empresa de uma vez só. Eu vou pagar conforme eu utilizo o serviço, é uma locação. Então eu consigo diluir isso no contrato, ou seja, o meu valor de aquisição passa a ser R$ 5.500 por mês, certo? Isso nas duas situações. Existe algum imposto para quem aluga? Não, não tem imposto. Na verdade, quem vai ter e quem pagou o imposto foi a empresa que comprou o equipamento para te fornecer o serviço. Ela sim pagou pelo imposto. Você não paga nada, tá? Manutenção. Normalmente as manutenções já estão inclusas no contrato de locação. Então você também não paga nada referente à manutenção dos equipamentos. Já está incluso isso. Depreciação. O equipamento deprecia para você? Não, para você que loca não deprecia. Vai depreciar para a empresa que comprou esses equipamentos, colocou como ativo da empresa e te forneceu em formato de serviço. Ela fiscalmente está depreciando esse equipamento. Tá? Dedução de impostos. O que muda aqui de uma empresa para outra? E é aqui que está a grande jogada referente ao incentivo de impostos, né? No caso das empresas que não são do lucro real, ela não deduz imposto aqui nesse formato. Então ela não consegue retornar nada. Já a empresa do lucro real, ela deduz impostos no final de cada ano, na declaração do imposto de renda. Quais impostos ela consegue deduzir? Ela deduz PIS, deduz COFINS, deduz IRPJ e deduz CSLL. A junção de todos esses impostos que podem ser restituídos, ela pode variar de 24% a 33%. Por que existe essa variação? Porque depende para que você utiliza o equipamento. Então, por exemplo, se eu aluguei um equipamento de uma determinada empresa e esse equipamento vai ser utilizado para minha atividade fim, ou seja, eu obtenho lucro diretamente utilizando aquele equipamento, você deduz mais impostos. Aí você consegue retornar uma média de 33% de imposto. Se você utiliza esse equipamento dentro da sua operação, mas não é uma atividade fim, como por exemplo um coletor de dados, em que você simplifica os processos da sua operação e torna a sua operação de fato mais produtiva, os serviços mais efetivos, você está ajudando a sua empresa, mas você não está utilizando esse equipamento para obter lucro, né? No caso, você não está vendendo serviço, nada relativo ao equipamento que você alocou. Então, nesse caso,
é 24% de retorno, tá? Que é a maioria dos casos dos clientes que a Outcomp atende. Então, nesse cenário aqui especificamente, como a gente está falando de coletor de dados, eu estou dizendo que você vai conseguir deduzir R$ 1.300 do valor da sua parcela. Ou seja, essa dedução, você só consegue esse benefício quando você faz a declaração do seu imposto. E aí você faz a apuração do seu lucro e ali é determinado as despesas com locação e aí você obtém o retorno do crédito, né? Então, se a gente for comparar, se a gente for fazer realmente a análise fria, o valor da sua locação não é 5.500, seria 5.500 menos os 1.333, que dá aproximadamente R$ 4.200, tá? Então é bem vantajoso esse caminho para empresas que estão enquadradas dentro do lucro real. Outra questão, que aí é o grande trunfo desse comparativo, né? Que é você pegar esse investimento que você faria na aquisição do ativo e você investir ele. Então vamos dizer que você, em vez de comprar o equipamento, você pegou R$100.000 e colocou em uma carteira que tem um rendimento de 2% ao mês, certo? Um rendimento de 2% ao mês, no fim dos 36 meses, você teria R$ 203.988. Ou seja, é mais vantajoso você colocar esse valor numa carteira, né, de negócio, de investimento, que possa lhe trazer esse retorno e pagar a locação, do que de fato você descapitalizar a sua empresa. E isso serve para ambas, já que a gente está falando do mesmo valor investido, né? E assim, eu estou falando que você pode pegar esse dinheiro e fazer esse investimento numa carteira de investimentos e pode obter um ganho de aproximadamente 2% ao mês de rendimento, mas essa é uma situação. Vamos imaginar que você pegou esse dinheiro e ao invés de você investir em uma carteira, você fez esse investimento dentro da sua própria empresa. Ou seja, esse capital de giro, ele foi utilizado para fazer aquisição de mais produtos, de uma matéria-prima. Então, assim, dentro desse programa, pode ser que o seu retorno seja ainda maior do que esses 2%. E o que nos leva a crer que a alocação acaba sendo um benefício ainda melhor do que o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então vamos fazer a conclusão desse cenário como um todo. A gente tem aqui a aquisição dos coletores, onde eu invisto R$100.000 e tenho uma série de despesas complementares durante os 36 meses. Então eu gastei aqui, no caso da compra, uma média de R$124.000, se a gente juntar esses três valores, certo? E esse valor de R$124.000, ele se transformou no final em R$40.000, ou seja, dos R$124.000 investido, depreciou R$60.000 dos meus ativos e o que me sobra é R$40.000. No caso da locação, eu gastei R$200.000 diluído, eu não fiz esse investimento de uma vez só. Então, se eu coloquei esse dinheiro numa carteira de investimento e ele me rendeu 2% ao mês, eu tenho R$203.000 no final do período. Eu já paguei a locação porque eu fui pagando mensalmente, mas eu ainda tenho esses R$203.000. Eu posso resgatar ele de volta e é dinheiro meu. Mas se eu quiser fazer a continha exata, o que eu teria? Eu teria os R$200.000, tiraria os R$200.000 que eu gastei no investimento do serviço e ainda me sobraria R$3.900. No caso do lucro real, o retorno é ainda maior. Por quê? Porque o valor da minha parcela é menor, porque eu venho deduzindo impostos. Então, quando eu finalizo o processo de locação e eu tenho R$203.000, no fim das contas, eu não paguei os R$200.000.
eu paguei 150 mil, 153 mil reais. Então o meu retorno acaba sendo ainda maior nesse caso. Então tá aí, esse é o grande benefício de você locar ao invés de comprar, né? E aqui tem um ponto atenuante ainda. Eu tenho um ativo que depreciado vale 40 mil, mas isso não quer dizer que eu consigo vender por 40 mil. E tecnologia deprecia de forma muito rápida, né? O que é bom hoje não necessariamente é bom amanhã. E aí o que você vai fazer com esses equipamentos que depreciaram? Muitas vezes você troca na base de um coletor novo, né? Faz um trade-in, ou você faz uma doação, porque fiscalmente esses equipamentos começam a te dar prejuízo. Então chega um determinado momento que você tem que se desfazer. Outra situação que pode acontecer e acontece muito é que pelo fato do ativo ser seu, muitas vezes você quer segurar esses equipamentos enquanto eles ligam, enquanto eles funcionam, mas não quer dizer que eles te atendem da forma que deveria ser atendido, né? Como a tecnologia ela atualiza com uma certa constância, eu preciso ter tecnologia de ponta para manter o meu negócio, produtivo, operacionalmente bem, né? E se não vem o meu concorrente, colocam tecnologias melhores, acaba tirando melhores proveitos e eu vou ficando para trás. O que infelizmente acontece muito, essas empresas acabam retendo muitas vezes esse ativo porque está funcionando, mas não se preocupam, né? Não se atentam que esses equipamentos poderiam estar rendendo mais. E no caso da locação, terminou o período de locação, você pode renovar esses equipamentos e ter equipamentos mais novos. Ou seja, eu tenho equipamentos novos a todo momento. Eu estou sempre me atualizando, sempre tirando proveito do que há de melhor. Então essa é a grande sacada, né? De você locar ao invés de comprar. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Esse é o nosso ponto de vista, é o meu ponto de vista frente a essa situação, frente ao mercado que a gente atende. E deixem aí nos comentários se tiverem dúvidas, se tiver alguma sugestão, se de alguma forma houve algum raciocínio aqui que possa ter sido passado de forma errada, tá? Mas eu mesmo vendi o meu carro e hoje eu faço locação de automóvel, né? Eu não tenho mais carro próprio. Eu utilizo o serviço e não pago mais IPVA, não pago mais documentação, não tenho preocupação com o seguro, né? E o carro quebra ou acontece alguma coisa, eles trocam. E no final de cada período eu estou sempre trocando de carro e estou sempre com um carro novo, sempre fazendo proveito do uso, né, do produto e não em si do produto. Tá legal?